Galera, então vamos corrigir a nossa aula 4 aqui em relação à nossa PA, tá? Nesse já tem os probleminhas misturando a fórmula e misturando a fórmula da soma também, tá? Então, número 1 diz o seguinte: um agricultor ali colhe laranjas durante 12 dias da seguinte maneira: no primeiro dia 10 dúzias, no segundo 16 e assim por diante. E aí pergunta quantas laranjas ele vai colher ao final dos 12 dias. Então, primeira coisa, vamos organizar a nossa fórmula aqui, né? O AN, o A1, o N e o R. Bom, lá no 12º dia a gente não sabe quantas laranjas ele colheu. No primeiro dia sabemos que são 10 dúzias. No segundo dia são 16, então vou diminuir. Nossa razão vai ser 6 e são 12 dias. Então, vou colocar aqui. Primeiramente, vou calcular quem é o nosso AN, porque na fórmula pede o A1 mais o AN. Então, vamos nós. Então, AN, A1, N menos 1 vezes R. Vou pegar o valor aqui direto. Isso aqui tudo, ao todo, dá 76. Bom, mas a gente quer saber o total de laranjas, né? Então, vamos para o SN. Então, SN igual a 1 mais a N vezes a quantidade ali de dias sobre 2. Isso dá ao todo 516 dúzias colhidas. Mas a gente vai ter que saber o nosso total de laranjas. Então, essas 516 dúzias vou multiplicar por 12, já que uma dúzia são 12 laranjas. Vou colar aqui também, dá 6.192 laranjas colhidas ao final destes 12 dias. Vamos para a questão 2. Vou colocar lá em cima. Fala o seguinte: no estacionamento adota a seguinte regra de pagamento. Na primeira hora são R$4, na segunda R$13,50 e a partir daí, ou seja, a partir dessa segunda hora, a razão ali vai diminuindo de acordo com os 30 centavos. Pergunta quanto pagará o proprietário de um veículo estacionado por 8 horas. Bom, como a nossa PA, na verdade, começa ali pelo 3,5 ou os R$3,50, esse vai ser o nosso primeiro termo e não os R$4, porque é somente a partir da segunda hora que o preço vai caindo 30 centavos, tá? Então tem que se ligar nisso aí. A1, N e R. Então, como são, quantas horas mesmo? São 8. E não esqueça que a gente tem que contar uma mais lá. Então, na verdade, a gente vai calcular só os 7 termos depois do A2, ou da segunda hora. Então, eu quero aqui 7 termos. O primeiro é 13,50. Esse aqui eu não sei. E a razão é 30 centavos. Bom, vou calcular ali. AN, A1, N menos 1 vezes o menos 0,30. Então, daria os 13,50. Nem sei porque eu tô calculando tudo isso aqui, mas foi, né? Aqui dá 6, então dá menos 1,80. Isso vai me dar 1,70. Bom, mas o que eu quero descobrir então? Eu nem peguei tudo aqui. Quanto vai pagar ao todo? Então, eu poderia descobrir também para cada um. Posso fazer pelo SN também? Tanto faz, tá? Se eu fizer pelo SN, a primeira hora aqui seria os 13,50, mais o 1,70, que na última vezes às 7 horas só, dividido por 2. E esse resultado a gente não pode esquecer de somar com os R$4, tá? Vou pegar o tudo aqui. Este valor do SN mais os R$4 que é a primeira hora, ele vai pagar ao todo R$22,20. Feito, correto? Questão 3. Eu nem multipliquei aqui, tá, gente? Só coloquei finalmente. E não esqueçam que a primeira hora
não está aqui dentro, né? Por isso que a gente tem que somar ao contrário. Questão 3. Um veículo ali parte da cidade A em direção a B, distante 500 km. Na primeira hora ele percorre 20 km, na segunda 22,5 e assim por diante. Ao completar a 12ª hora de percurso, a distância que ele estará de B. Bom, primeiro tem que saber o quanto ele já andou, né? Então, vou pegar pela formulazinha normal. E o L? Diz que na primeira hora andou 20 km. Na segunda, 22,5, então de 22,5 para 20, a minha razão é 2,5. Né? Só diminui um do outro. É a 12ª hora, então meu N, 12. Este, não sei. Então, AN, A1, N menos 1 vezes a razão, que é 2,5. Multiplica, soma com 20, deixa eu colar aqui, vai dar 47,5 tudo. Certo? Mas a gente quer saber primeiramente quanto andou. Então, eu vou lá para o SN, né? Então, o A1 mais o AN vezes a quantidade ali de horas que eu andei, dividido por 2. Somo, multiplico por 12, isso vai dar 405 quilômetros. Os 405 quilômetros foi o quanto eu já andei. Mas como a pergunta é a distância que a gente estará de B, de A até B, a distância é 500 quilômetros. Eu já percorri 405. Então, vão faltar ainda 95 quilômetros, ou seja, letra A. Só pegar os dos 500, diminui os 405, 95. Certo? Vamos para o próximo. Questão 4, então. Diz ali sobre uma criança anêmica que pesava 8,3 quilos. Bom, esse vai ser o nosso valor inicial. Então, vamos nós. Formulazinha. AN, A1, N e R. Inicialmente pesava 8,3. Iniciou um tratamento médico que fez com que engordasse 150 gramas por semana. Então, como ali ela tá né, pesada ali em quilos, né? A unidade é em quilo. Eu vou ter que transformar esses 150 gramas também em quilos. Como? Dividindo por 1000. Isso vai dar 0,150. Ou transforma aqui também para grama, então faço, aí é só multiplicar por 1000, né? Ao contrário. Isso durante 4 meses. Quanto pesava ao término da 15ª semana de tratamento? Então, como aqui engordasse 150 por semana e é na 15ª, então tá tudo certinho aqui, tá com 15 aqui. Pela fórmula, o A1, N menos 1, vezes o 150. Multiplica aqui, soma com este, vai dar um total de 10,55. Isso vai ser a letra D. E feito, correto. Vamos para a próxima. Questão 5. Se ligar só aqui, né? Na hora do nosso A1 para nossa razão, que ali não são 150 quilos que ela vai engordar, e sim gramas, né? Questão 5. O pai resolve ele depositar todos os meses uma quantia na caderneta de poupança de sua filha, pretende começar com 5, aumenta a R$5 por mês ali, e de modo que no segundo mês deposite 10, no terceiro deposite 15 e assim por diante. E eu quero saber ao final do 15º depósito quanto a quantia total depositada. Total, vamos nós para SN. Então, vamos nós. Formulazinha, a N, A1, o N e o R. Vai começar com R$5 e vai depositando R$5 a mais por mês. Então, a nossa razão também é 5. E é o 15º depósito. Quanto ela vai ter? Então, a N, A1, N menos 1, vezes R. Deixa
Deixa eu pegar aqui quanto isso aqui dá no final de tudo. 75. Como eu quero saber a quantia total, A1 mais AN vezes o N dividido por 2. Somo, multiplico por 15, divido por 5, isso vai dar 600, que por acaso, deixa eu ver se tem alternativa, letra E. Vamos para a próxima. Questão 6. Vou colocar aqui. Fala numa cerimônia ali de formatura numa faculdade, os formandos foram colocados ali em 20 filas, de modo a formar um triângulo, um formando na primeira, 3 na segunda e assim por diante. E aí pergunta a quantidade de formandos nessa cerimônia. Então, vamos para a fórmula mais uma vez. Então, o AN, A1, o N e o R. Então, na primeira fila tinha um único. Na segunda fila tinham 3, então a razão vou diminuir, né? 3 menos 1 vai 2. São 20 filas e eu quero saber o total. Primeiro eu preciso descobrir quem é o nosso AN. Então, AN é igual a 1, N menos 1 vezes o R. Aqui dá 40 menos 2, 38, 39. Mas não é isso que eu quero, saber o total. Então, SN. Então, seria o A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Isso vai dar 40. Então, 400 estudantes. Por acaso, letra A. Certo? Vamos ver os próximos. Questão 7. O seu Juca ali pretende dar ao seu filho riquinho uma mesada de R$300 por mês. O riquinho, que é muito esperto, disse seu pai o seguinte: ao invés da mesada de 300 pila, ele quer receber R$1 no primeiro dia e a cada dia R$1 a mais do que ele recebeu no dia anterior. O seu Juca concordou tranquilamente, mas ele percebeu que havia saído no prejuízo. E aí quer saber quanto ao final dos 30 dias o riquinho receberia a mais do que a mesada dos R$300. Então, também é total. AN, A1, o N e o R. Bom, são 30 dias. Ele recebeu R$1 no primeiro e foi recebendo R$1 a mais em cada dia. Então, minha razão também é 1. Este, não sei. Pela fórmula A1N, opa, botei no 20, N menos 1 vezes 1. Aqui, nem sei porque que eu fiz isso. Então, no 30º dia ele recebeu R$30, mas não é isso que pede. Então, vamos calcular o SN. Eu nem precisaria ter calculado esse, mas tudo bem, calculei. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Deixa eu pegar o final aqui, quando dá isso aqui. Dá 465. Como pergunta o quanto ele saiu no prejuízo, no caso o pai, né? Então, dos 465 que ele vai ter que pagar e o que ele propôs inicialmente, que era os 300, o esperto do riquinho ganhou R$165 a mais, tá? Vamos pro 8. Fala ali sobre as projeções de produção de arroz no período de 2012 a 2021. Aí apresenta ali um quadro, né, com as projeções de quantas toneladas vai se colher. E aí pergunta a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021. Bom, então primeira coisa, vamos nós. AN, A1, N e R. Bom, no ano de 2012, 50,25 toneladas. A razão, 51,5. E se a gente diminuir os 50,25, isso vai nos dar 1,25. Isso eu não sei. E o N? Bom,
De 2012 a 2021, se a gente for contar, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, eu não tenho 9 anos, eu tenho 10 anos, tem 10 termos aqui. Tá? Então, esse era o pega-ratão ali que vocês caem sempre, ó. AN, A1, N-1, vezes R. Vou pegar aqui o valor final. Isso aqui dá um total de 61,50. Então, naquele ano de 2000 e, nem me lembro o número, 2021, a empresa ali vai colher 61,5 toneladas de arroz. Mas não é isso que pede o total. Então, vamos para o SN, que é o A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Isso vai dar ao final 587,5, isso? 558,5 ou é 0,75? Que por acaso é a alternativa D. Feito também. Vamos para a questão 9. Diz o seguinte, tem um anfiteatro com 12 fileiras, na primeira fileira tem 10 lugares, na segunda 12, na terceira 14 e assim por diante. Pergunta o número total de cadeiras. Vamos para a nossa fórmula novamente. Não sabemos, na primeira fila tem 10. São quantas filas ao todo? 12 fileiras. E a razão, 12 menos 10, 2. Pela fórmula, A1, N menos 1 vezes 2. Se eu multiplicar ali e somar, 48. Vou para o SN, A1, AN vezes N dividido por 2. Isso dá ao todo 580 lugares, então. Tinha alternativa? Não. Feito carreto desse também. Última questão, então. Jogar baralho ali fala que estimula o raciocínio. Tem um jogo tradicional ali que é a paciência, que utiliza 52 cartas. São usadas ali 7 colunas, né? Com as cartas, onde na primeira coluna tem uma, na segunda tem 2, na terceira tem 3 e assim por diante, até a sétima coluna com 7 cartas. E aí pergunta o que sobra no monte, eles são utilizadas, não utilizadas nas colunas, e pergunta quanto tem nesse monte. Pois então, vamos ver aqui que nossos elementos e ver o que a gente tem e o que a gente quer. Bom, na primeira tem uma única carta. São 7 filas, vai aumentando uma e na sétima fila são 7 cartas. Então aqui a gente não tem nada o que calcular, então vamos direto para o SN. Então SN é A1 mais AN vezes a quantidade de filas dividido por 2. Isso aqui dá 8 vezes 7, 56, 28 cartas, então a gente utilizou para formar todas as fileirinhas. Mas não quer saber o total de cartas utilizadas, e sim o quanto sobrou no monte. Então, no monte, vou colocar aqui, das 52, eu vou tirar as 28, me sobram 24 cartas, então. E aí, fecha. Tinha alternativa isso? Não. Fecha, então, nossa lista 4 de exercícios aí de vocês. Certo, povo? Até a próxima!